Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre um tema que gera um pouquinho de polêmica, um pouquinho de medo, um pouquinho de dúvida. Dia 15 de julho agora é comemorado o Dia do Homem, mas não é um dia para se comemorar nada, mas para prevenir. Hoje eu irei falar com um urologista que é meu xará, que é o Dr. Eduardo, e nós vamos abordar vários temas sobre a saúde masculina. Higienização, problemas de saúde, fungos, relação sexual, tudo o que gera pauta e que é dúvida para mim e para você que está assistindo. Obrigado, doutor, por ter falado com nós. Não, é uma satisfação, Eduardo, poder ajudar de alguma forma. E o doutor vai ajudar os homens a prevenir alguns probleminhas que às vezes é muito comum. E aproveitando a data, e já que nós sempre falamos sobre coisas de homens, vamos ajudar vocês a cuidar da saúde do seu amigo, que também favorece a saúde da sua família, do seu relacionamento. O doutor ele vai começar já explicando de cara um pouquinho sobre a higienização do pênis. Quais são os métodos mais comuns, quais são os erros principais e qual é a faixa etária dos homens que às vezes vêm procurar ajuda aqui no consultório dele. Do ponto de vista da higiene do pênis, é um fato muito importante que já inicia-se desde a primeira infância. A primeira dúvida aí é se descola o pipi da criança ou não, né? Em que idade que tem que fazer a cirurgia de fimose, que é a retirada daquela pele que recobre. Então, a importância que se tem em relação à higiene, por exemplo, é na colônia judaica, onde o rabino lá faz a circuncisão das crianças, ou seja, tiram todos os resquícios de pele. O índice de câncer de pênis nessas comunidades é zero. Ou seja, a importância da higiene é fundamental. Portanto, os homens que não conseguem expor a glande, ou seja, que a cabeça do pênis não sai completamente para que seja retirado todo aquele sebinho branco, eles estão sob risco. Ou seja, nós temos que lavar direitinho. Só não pode exagerar na higiene, usar produtos irritantes demais. Mas todos os homens têm que expor a glande e limpar totalmente. Isso significa fazer prevenção até de câncer de pênis. Doutor, já falando sobre a prevenção e sobre alguns materiais, alguns produtos que o homem comumente usa para higienizar o pênis. A minha mulher ou a minha namorada tem um sabonete íntimo no banheiro, que é para uso íntimo da mulher. Há algum problema em usar na mucosa do homem? É diferente? O que pode o homem na hora escolher? Usar um sabonete normal ou usar um sabonete específico? Muitos usam shampoo, usam shampoo de bebê. Tem alguma diferença em algum produto próprio para a higienização do homem? Tanto para mucosa do pênis, ou seja, para aquele revestimento delicado do pênis, quanto para qualquer parte do nosso corpo, o ideal é sabonete neutro. Cada vez que você agrega alguma química a esse sabonete, você está colocando um produto químico numa área sensível. Então, assim, o que oriento geralmente é que a utilização de sabonetes íntimos da mulher no pênis não há problema. Mas, veja bem, eles são mais caros, né? E não trazem grande vantagem. Portanto, não há problema de usar. Mas, do ponto de vista básico, se usasse um sabonete neutro, estava bom. Outros produtos específicos para áreas de cabelo, por exemplo, shampoo ou qualquer outro tipo de formulação química, talvez esteja sendo utilizado de maneira incorreta daí, não seria indicado. Doutor, outro ponto interessante que é dúvida para mim e dúvida para os homens. Começou a dar aquela coceirinha no pipi. Vou continuar lavando, a coceirinha continua, o que é um caso muito comum entre os homens. Aí ele vai lá, tem uma relação com a mulher dele, sem preservativo, ou com a namorada, e a coceira continua. É sintoma do quê? É alerta do quê? O processo de assadura, porque esse tipo de quadro clínico é exatamente igual à assadura de um bebê e de sua fralda. Se a mamãe demorar um pouquinho mais para trocar a fralda, começa uma vermelhidão, a criança vai sentir uma coceirinha e aquilo vai progredindo. Nessas pequenas irritações da pele podem advir a presença de oportunistas, que são os fungos. Então, a candidíase ou até uma bactéria
secundariamente, podem aproveitar um ferimento de pele e causar uma infecção secundária. Então, um quadro inicial de coceira com uma pequena vermelhidão precisa ser tratado secando o local. Seque bem, use sabonete neutro e não esfregue demais para não descamar mais a pele. Que é exatamente o que a mamãe faria com o bebê lá na fralda. Secaria bem, passava um talquinho e trocava a fralda. Se a coceira persistir e pipoquinhas vermelhas começarem a proliferar, ou seja, aumentar, há suspeita de uma infecção por fungo. Aí tem que fazer um tratamento com um medicamento específico. E esse é o ponto. Às vezes o filho tem lá seus 17 anos, tem aquele tabu em casa de conversar com os pais sobre sexo ou até sobre os seus problemas sexuais. Quando que é a hora de procurar um médico? Ele pode, às vezes, em casa usar uma pomadinha, um Bepantol, já que você assimilou com assadura, secar e o negócio continuar. Só que quando procura um médico já está mais agravado. Quando que é a hora de você chegar para o pai, falar, procurar um médico? Porque muitos homens, até mais velhos, têm muito tabu de vir para o urologista. Mas eles esquecem que essa vinda é como se fosse para um médico qualquer. Você está cuidando da sua saúde e prevenindo futuros problemas. Não é isso mesmo, doutor? Com certeza. Qualquer tipo de problema de saúde, quanto antes for corrigido, mais simples vai ser. A tentativa de soluções caseiras, ela é prática, porque está lá na sua mão. Essa pomada deu certo para uma mancha que eu tive, mas será que vai dar certo para o pênis, né? A gente só tem aquele amigo ali, né? Temos que cuidar bem dele, não acham? Então, assim, não subestimar os problemas, mas também não criar grandes tempestades. Então, como eu disse, pequenos sintomas, procurem secar bem e tal, mas na hora de decidir que vão passar algum produto terapêutico, é melhor que o médico indique isso, porque se subestima a importância de uma pomada. A pomada é um remédio como qualquer outro, ela causa lesões de pele. Então tem muitos pacientes que vêm para o consultório com feridas graves causadas pela pomada, ou seja, pela tentativa de tratamento que não foi bem escolhido pela pessoa. E aquela conversa boba que rola nos meios dos homens. Que urologista vai colocar o dedo, que urologista vai fazer isso. Hoje, doutor, quando que é essencial o homem procurar o urologista? Esperar ter algum problema, ou vir de mês em mês, a cada 6 meses, uma vez por ano? Porque é importante, é como se fosse um ciclo. Você precisa começar e fechar, para que problemas não venham a acontecer. No sexo feminino, como precocemente as mulheres já precisam de assistência quase que anual ou até mesmo mais frequente de uma médica, esse hábito se torna uma coisa cotidiana, então é mais aceito. O homem, ele tem uma resistência física mesmo maior que a mulher, mas não está isento de problemas. Do ponto de vista de idades mais jovens, né, vamos colocar aí abaixo dos 40 anos, a maioria das vezes ele deve procurar o urologista realmente quando sentir algum problema, né, ou se desejar fazer alguma avaliação preventiva mais de maneira geral. Como estão meus rins? O que eu devo fazer para preservar a minha saúde sexual? Agora, após os 40 e até 50 anos, ainda mais importante, começam os protocolos de prevenção para câncer, e que realmente são muito importantes, principalmente após os 50 anos de idade, onde nós temos a incidência maior de câncer de próstata, e que é uma doença que, para se ter uma ideia da faixa dos 60 anos, 1 em cada 13 homens vai ter. Então é uma incidência muito grande. E sem sintomas, a pessoa não sente nada, ele se está achando o garotão, mas há possibilidade de problema. Portanto, se aconselha após os 50 anos uma consulta obrigatória anual. Se ele tem parente que já teve câncer antes de próstata, a partir dos 40 anos. Então, resumindo, o homem tem que vir ao urologista, seja com seus 15, seus 20, 25, 30 anos, vai depender da sua consciência para você cuidar do seu amigo e para você cuidar da sua saúde também, porque o urologista não é só para cuidar do pipi, não. É rins, como o doutor falou, uma DST, o que é muito comum.
porque falta às vezes até a própria educação sexual dos jovens, onde acaba fazendo sexo sem o preservativo e acaba decorrendo uma DST, não é mesmo, doutor? Caso ocorra isso, o que deve ser feito já? Partindo dos pais ou até mesmo de um casal já em andamento, porque às vezes o homem acaba atraindo a mulher, acaba desenvolvendo uma DST fora da relação. Sabendo disso, como que deve se proceder? Logicamente, aí depende do quadro clínico, né? Porque dentro do universo doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem uma gama grande de germes causadores. Disparadamente hoje, o mais frequente, considera-se epidêmico, é o HPV, né? Que são as verrugas genitais, popularmente conhecidas como crista de galo. Então, a partir do momento que se identifica uma verruga genital, tem que vir imediatamente ao médico para que aquela verruga seja destruída ou tratada, né? E que a parceira seja avaliada. Principalmente para a mulher, esse tipo de vírus pode estar. Hoje se acredita que 90% dos casos de câncer de colo uterino estão ligados à presença de HPV prévio. Então isso é uma coisa muito importante. Das outras doenças, secreções com pus pelo canal, feridas penianas, né? Herpes genital, que são aquelas bolinhas, igual dá na boca, mas dá na região genital. Assim que tiver qualquer sintoma, o ideal é que venha para o consultório. É comum o farmacêutico ser o primeiro recurso, né? E não é rara a situação de grandes gastos financeiros com vários tipos de remédios comprados, caros, sem sucesso. E aí vem para o médico já: olha, eu já usei isso, já fui no farmacêutico, já fui no curandeiro, já fui no vizinho, só que agora o dinheiro acabou, agora eu vim no médico. Porque muitas indicações imprecisas. Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas têm algumas particularidades. Então é importante assim que o profissional adequado, não necessariamente urologista, algum médico clínico mesmo de confiança, né? Eu acho que a grande mensagem mesmo teve algum sintoma genital, corrimento, ferida, procure um médico. Acho que essa é a grande mensagem. Como o doutor falou, não espere o seu amigo gritar para você correr pedir ajuda. Gente, aproveitando esse dia 15 de julho, e não só o dia 15 de julho, que é um dia próprio para o homem se prevenir, para o homem procurar ajuda, vá ao urologista com mais frequência, quebre esse tabu dos seus amigos acharem que você não é o suficiente para procurar um médico. E sim, homem de verdade, aquele homem que se cuida, que se preocupa, não só com a própria saúde, mas com a saúde de todo mundo que está à sua volta. Porque se você está bem, todo mundo fica bem. Doutor, obrigado por falar com nós e desmistificar todos esses mistérios que muitos homens têm e muitas dúvidas e medo de procurar um urologista, porque se eu for lá minha mulher descobrir, se eu for lá minha mãe descobrir. Muito obrigado mesmo. Não, que é isso, Eduardo. E a tranquilidade assim, de que sempre o profissional médico ele é um orientador de saúde. Então, mesmo em questões delicadas como doenças transmissíveis sexualmente, vamos dizer assim, a integridade do relacionamento da pessoa, ela vai procurar ser preservada, né? Então existe uma orientação ética também do médico no sentido de resolver o problema, mas também não criar uma tempestade no relacionamento lá. E é bem interessante às vezes até vir com a parceira, venha com a parceira junto, né? Dividir, a gente dividindo os problemas, a carga fica menor e tenho certeza que no final tudo dá certo. Mas e a mãe? A mãe vem junto com o filho? Frequentemente, muito mais mães do que pais. Parece que a proximidade, assim, acho que a cumplicidade nesse tipo de tópico hoje, acho que ela é até mais vivenciada pela mãe do que pelo pai. Talvez pelo pai, vamos dizer assim, sempre assoberbado de trabalho, né? O filho acaba se ancorando. Felizmente, hoje as mães trazem bastante. Mas o importante é que os pais tenham essa relação próxima e dê abertura, né? Para o jovem, para o adolescente expor os seus problemas. As grandes consequências no indivíduo adulto são naquelas famílias muito fechadas em que não discutiram os problemas. Então, discutir os problemas e vivenciar juntos as soluções, acho que é uma grande sacada aí de comportamento familiar. Sabendo disso tudo, a mensagem é: cuide-se, divirta-se e não deixe de acessar o portal nodegravata.com.br. Semana que vem tem mais dicas. E, gente, tendo dúvidas, mande mensagem para nós, nos siga nas redes sociais e confira todos os dias nossos conteúdos. Até mais. Don't you deny I lost you.
miss you.